O governo hoje anunciou a criação de um grupo de trabalho para a reestruturação do país depois dessa crise aí do coronavírus, mas principalmente depois da crise econômica. Um grupo que vai propor soluções na área da economia, da infraestrutura, da segurança, de todas as áreas do Brasil, porque o Brasil vai entrar numa crise econômica muito grande. O Banco Mundial estima que talvez a economia brasileira caia mais de 10% esse ano. Há outros bancos, outros analistas que indicam que é 5%, 7%, então a coisa vai ficar feia na área econômica, muito graças à incompetência do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Aí você pensa, caramba, o governo Bolsonaro está criando um grupo de trabalho e quem é que vai chefiar esse grupo? Porque esse grupo é formado por 16 ministérios e eles vão enviar relatórios quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias vão enviar relatórios para o chefe do grupo e daqui 3 meses o chefe do grupo vai decidir o que vai fazer. E aí você pensa, o chefe deve ser o Jair Bolsonaro, claro. Não, aí você se enganou, não é o Jair Bolsonaro o chefe desse grupo. Aí você pensa, caramba, se é a reestruturação do país pós-crise e a crise também econômica, deve ser o Paulo Guedes. Não, você também se enganou. Mas o Paulo Guedes tem o Super Ministério da Economia. Já sei, quem tem Super Ministério é o Sérgio Moro, é ele? Não, o Sérgio Moro não foi nem convidado para a festa, para o grupo. Ele não está no grupo. Um grupo com 16 ministros não tem o Ministério da Segurança e Justiça. Não está o Sérgio Moro. O chefe do grupo é o general Braga Neto. Eles vão ter que, então, 16 ministros vão ter que se reunir a cada 15 dias e enviar relatórios para o Braga Neto sobre tudo o que eles estão fazendo. E, no fim, é ele quem vai tomar as decisões. Não é Paulo Guedes, não é Bolsonaro, não é Sérgio Moro, não é Mandetta, o Ministério da Saúde. A propósito, o Mandetta está realmente por baixo, porque o Ministério da Saúde não foi chamado para esse grupo. O Braga Neto até falou, depois de algumas críticas que recebeu hoje, ele falou que vai chamar o Ministério da Saúde para esse grupo. Mas imagina, um grupo que vai reestruturar o país para uma crise que é uma crise da saúde, não tem o Ministério da Saúde. Estranho, né? Bem estranho. Vamos falar já disso, mas antes, se você quer ver o desgoverno Bolsonaro cair, se você quer que o Brasil volte para o caminho certo, se você entende que esse governo é mentiroso, se inscreve no canal e curte o vídeo. Os canais bolsonaristas tem muito mais inscritos, curtidas e visualizações do que os canais de esquerda ou os canais anti-Bolsonaro. Por quê? Porque eles trabalham nas redes sociais há muitos anos e eles cresceram. E como eles têm mais inscritos, o YouTube mostra os vídeos deles na página inicial, mesmo para quem não é inscrito, nos vídeos sugeridos. Então essas pessoas clicam e acabam se inscrevendo e comprando a narrativa da direita. Se você quer ajudar a esquerda, se inscreve no canal aqui e nos outros canais de esquerda e curte o vídeo. É 1 segundo e é de graça se inscrever. Só clica. Agora vamos falar sobre esse grupo aí, como o Braga Neto enquadrou assim, não publicamente, mas às vezes a atitude vale muito mais do que qualquer fala. O Braga Neto enquadrou o Paulo Guedes. E olha, há quem diga, tem gente aí dizendo, não, isso é mentira, é teoria da conspiração. Os militares não estão no poder, não. Os militares estão comendo na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro, semana passada, não conseguiu nem demitir o Mandetta. O Mandetta, se for demitido agora, é só porque os militares perderam a paciência com ele por conta do estrelismo. O Bolsonaro não consegue fazer absolutamente nada sem o aval dos militares. Inclusive, são eles que vão coordenar o grupo. E o Paulo Guedes perdeu poderes. Na prática, essa decisão de hoje faz com que o superministério do Paulo Guedes, superministério da Economia, não seja mais um superministério. Por quê, Thiago? Porque depois dessa crise, quem vai tomar as atitudes de para onde vai verba, para onde vai emenda parlamentar, onde se vai construir, onde se vai fazer obra pública, onde não vai, é o Ministério da Casa Civil, é o general Braga Neto, é o entorno dele ali, não é mais o Ministério da Economia. E são 16 ministros, cada ministério vai ter que indicar uma pessoa, o ministro e mais uma pessoa, para participar desse grupo de trabalho, e o Ministério da Economia tem o mesmo peso que os outros ministérios. O único que está acima é o Ministério da Casa Civil. Outra coisa estranha é que o Sérgio Moro não foi convidado. E o ministério dele, que é o Superministério da Justiça e Segurança Pública, é um ministério importante porque o Brasil vai ter que reestruturar a segurança pública depois de uma crise econômica tão grande. Todo mundo sabe que crises econômicas levam a mais violência, aumento do número de roubos, aumento do tráfico de drogas, porque muita gente começa a entrar em depressão, começa a ter problemas e muita gente começa a buscar a saída das drogas. Então,
aumentam os crimes de todo tipo de crime, homicídio, roubo, assassinato, tudo começa a aumentar durante e depois de crises econômicas. E o Ministério da Segurança Pública não foi convidado para esse grupo. O Mandetta, que tá para ser demitido, enquanto eu gravo esse vídeo, talvez o Mandetta seja demitido. Eu não sei. Eu, Thiago, não sei. Tá todo mundo. Muita gente achou que seria ontem, muita gente achou que seria hoje. Talvez não seja demitido, talvez seja agora mesmo. A gente não sabe. Mas o Mandetta não foi convidado. O Mandetta tá por baixo com os militares porque ele deu uma entrevista no Fantástico peitando o Bolsonaro. E isso foi insubordinação. Ele fez de propósito, foi uma provocação, assim, em rede nacional contra o chefe dele. E militar não gosta de insubordinação, ou seja, tem uma hierarquia. Quem tá acima, quem tá abaixo, tá abaixo. Esse manda e esse obedece. Quando o Mandetta começa a peitar o Bolsonaro várias vezes, ele tá certo no que ele falava, os militares tomaram a caneta do Bolsonaro, e o Bolsonaro já não faz mais nada. Mas, quando o Mandetta começa a simplesmente peitar o Bolsonaro por estrelismo, que ele não tinha necessidade nenhuma de dar uma entrevista na Globo provocando o Bolsonaro, aí os militares também não gostam. Não que eu, Thiago, não goste. Nessa briga Mandetta-Bolsonaro, eu torço pra briga. Que se danem. O Mandetta, já falei, ele é um corrupto. O Mandetta é um corrupto. O Mandetta não foi uma escolha técnica. Quando eu vejo gente da esquerda falando que o Mandetta foi uma escolha técnica do Bolsonaro, ainda dá vontade de desganar assim. O Mandetta foi uma escolha, o Bolsonaro colocou ali um corrupto do DEM para destruir o SUS. A primeira coisa que o Mandetta fez antes mesmo de assumir foi ameaçar os médicos cubanos, falando que eles tinham que fazer o revalida, que eles iam ter um sistema completamente diferente no Brasil. Os médicos cubanos falaram, quer saber? Tchau, e foram embora, porque eles não precisam disso. E aí, o que aconteceu? A primeira coisa dele, a primeira atitude dele, na prática, foi expulsar os cubanos. E aí ele começou a sucatear o SUS, porque o Mandetta foi presidente da Unimed lá no estado dele, no Mato Grosso. Então, ele está com os planos de saúde, ele quer sucatear o SUS, porque quanto mais sucateado for o SUS, quanto pior for o serviço público, mais gente vai pagar para ter plano de saúde e mais a Unimed dele vai ganhar e os outros planos de saúde consequentemente também. É isso, é só por isso que o Mandetta está lá. Não foi escolha técnica, é um bandido corrupto que está ali, é isso. Inclusive estava sendo investigado por fraude milionária de quando foi secretário da Saúde, fraude de mais de 10 milhões de reais, esse é o Mandetta. Ok, o Braga Neto enquadrou o Mandetta, já mostrou, agora é público que os militares não estão do lado do Mandetta mais, assim, se o Mandetta sair, ok, o problema é o seguinte, vai tirar o Mandetta e colocar quem? Porque mesmo que o Mandetta seja toda essa desgraça que eu acabei de falar que é, o Mandetta é o único que está do lado do isolamento, ele parece ser a única pessoa que tem um cérebro no governo Bolsonaro. E aí fica difícil, porque os militares sabem que saindo o Mandetta, quem entra? E é difícil colocar na cabeça do presidente, veja bem, eles estão tomando as decisões, mas eles não escolhem o minivan, coloca esse cara aqui, ponto final e acabou. Não, quem escolhe ainda é o Bolsonaro. Eles podem até vetar, até falar, não, Bolsonaro, não faça isso que vai ser pior para você depois. E esse não é um aviso de amigo, esse é mais ou menos aquele aviso de amigo que está te ameaçando. É assim que eles falam com o Bolsonaro, provavelmente, porque quando eles falam, o Bolsonaro faz o que eles estão falando. Então, fica aquela, Mandetta sai ou não sai. Mas o Mandetta está enquadrado, o Paulo Guedes perde o status de superministério, o Paulo Guedes, eu não sei o que o Paulo Guedes vai fazer mais no governo, porque o Paulo Guedes ele é estado mínimo, ele foi lá para privatizar tudo, para entregar tudo para os americanos, para favorecer o setor privado e sucatear o serviço público de tudo no Brasil. Só que o que aconteceu? Esse vírus mostrou que o neoliberalismo que o Paulo Guedes tanto defende, que os Chicago Boys defendem, Chicago Boys é o termo que usam para ele porque ele estudou em Chicago. E na época que ele estudou em Chicago, foi onde o neoliberalismo começou a nascer, nos anos 80, por ali, 70, 80, por ali. E o que acontece? Dali saíram os maiores economistas defensores do neoliberalismo, que é o Estado mínimo e privatizar absolutamente tudo. O que não posso nem falar se dá certo ou errado. Geralmente dá errado. Eu nunca vi um país que deu certo. Mas o que acontece é o Paulo Guedes, esse vírus mostrou que o Estado mínimo não funciona. Pelo contrário, o que funciona é Estado, talvez não máximo, mas muito
Estado. O Estado tem que ter poder, o Estado tem que ser forte. O vírus provou isso, inclusive gente como Boris Johnson ou como Macron, que é um direitista lá na França. O Macron é centro-direita. Eu vi gente como Arminio Fraga, Henrique Meirelles defendendo mais Estado. Ou seja, os neoliberalistas estão agora em parafuso. Eles estão percebendo que o sistema que eles defendem, esse sistema aí da direita, de Estado mínimo, de menos impostos, privatizar tudo, sem serviços públicos, tudo tem que ser pago. Esse sistema não funciona. Esse sistema simplesmente causa mais pobreza, mais mortes, mais desigualdades. Isso eles já sabiam e não estavam nem aí porque eles estavam no topo da pirâmide. Só que quando causa uma pandemia, nesse caso, o que acontece? A pirâmide deles cai toda e quem está no topo também cai. Então eles perceberam que não dá, o neoliberalismo não dá. O Paulo Guedes não. O Paulo Guedes não tem esse... Não, o Paulo Guedes ainda quer o Estado mínimo, então ele está meio que flutuando no ministério. É bem capaz que já ele peça para sair, até porque antes da pandemia ele já estava brigando com o Bolsonaro, já estavam se bicando. Então, Paulo Guedes está cada vez mais murcho, que é bom, que é um bandido. Falei aqui 1000 vezes, é um bandido. Eu quero que ele saia porque aí as investigações contra ele vão continuar e quem sabe finalmente ele vai ser preso pelos diversos crimes que cometeu. Tem funcionário do Correios até hoje que tá tendo diminuição no salário, está tendo descontos no salário por conta do rombo que o Paulo Guedes causou nos fundos de pensão dos Correios. Então, tomara que saia mesmo o Paulo Guedes. E o Sérgio Moro ficou de fora, o Ministério da Segurança Pública ficou de fora do grupo de trabalho do Braga Neto. Eu não sei qual a opinião dos militares em relação ao Sérgio Moro. Eu não faço ideia, não me perguntem. Eu pesquisei e eu não achei nada sobre isso. Mas o que acontece é que o Sérgio Moro ficou de fora e é meio estranho. O Mandetta fica de fora, o Braga Neto falou que vai convidar o Ministério da Saúde para se unir a esse grupo depois. Mas aí a gente não sabe se ainda vai ser o Mandetta ou não. O que tem de gente querendo a cabeça do Mandetta e no entorno do Bolsonaro, assim, é incontável, incontável. Quem também ficou de fora foi o Weintraub, que estava se bicando com a China, foi a Damares, que também é outra louca, e, incrivelmente, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da cidade, os ministros da cidadania. E ele poderia propor, o ministério dele é quem poderia propor obras de infraestrutura e coordenação com prefeitos, mas ele ficou de fora. E outro que foi enquadrado pelo Braga Neto. Então os militares, eles estão delimitando, essas pessoas confiamos e todos os ministros militares estão nesse grupo de trabalho e essas nós não confiamos. Quem não confiam é Sérgio Moro, Weintraub, Damares, Onyx Lorenzoni. O Paulo Guedes está no grupo porque ele é o Ministério da Economia, mas ele tem os mesmos poderes dos outros 15. Então é quase nada. Olha só como essa crise fez a linha de poder no Brasil mudar. Era Bolsonaro com Paulo Guedes e o Sérgio Moro ali por fora, mas sempre bajulando o Bolsonaro e não tinha para ninguém. Chegou essa crise, como se o Brasil estivesse numa guerra, então os militares tiveram que intervir. Só por isso, não é que eles interviram porque não gostam do Bolsonaro, eu até acho que gostam. Eles interviram porque eles veem que o Bolsonaro, se você está vendo um navio desgovernado indo na direção de um iceberg e os militares estão ali, eles estão girando o leme para não ir no iceberg para o navio se desviar disso. É só isso que está acontecendo no Brasil. E eles estão aproveitando e tirando os marujos que são ruins. No caso, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Mandetta e esses aí que não são que eles não gostam muito. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer oposição ao desgoverno. Se a gente empurrar com força, eles caem. E é isso que a gente quer. Falou!